Pessoal, vamos lá. Agora nós vamos aí na sequência do estudo dos limiares ventilatórios. Vocês viram então na aula passada o conceito e como se identifica, quem é e a forma de identificação do limiar anaeróbio ventilatório. Agora, na sequência do entendimento desses limiares ventilatórios, lembra que inclusive aquele limiar que vocês viram, o limiar anaeróbio ventilatório, muita gente se refere a ele como limiar ventilatório 1. Nessa aula agora, então, na sequência, nós vamos conhecer o outro limiar ventilatório. Esse outro limiar ventilatório é o limiar de compensação respiratória. Então, vamos lá. Esse limiar de compensação respiratória, então, que é uma sigla em inglês, nós já vamos entender por quê, que é a RCT. Esse limiar, então, de compensação respiratória, para a gente conhecê-lo, nós vamos primeiro voltar lá para aquela curva da ventilação, lembrar aquela resposta, que é justamente para identificar agora esse outro limiar anaeróbio, esse outro limiar ventilatório, o limiar de compensação respiratória. E a partir daí, da análise da curva da ventilação, no exercício crescente, nós vamos então conseguir definir, entender verdadeiramente quem é esse limiar de compensação respiratória. Então esse é o conteúdo para a nossa aula de agora. Vamos lá, pessoal. Então, aqui na lousa comigo, para nós entendermos esse limiar, eu já deixei o gráfico aqui pronto, vocês já conhecem, né? Já viram esse gráfico na outra aula, só vou relembrar para vocês rapidinho. Então o que nós temos aqui é um gráfico, uma condição de um indivíduo num teste de esforço crescente, eu coloquei aqui as velocidades, imagina que é um teste crescente de quem? A última velocidade de 12 km por hora. O homem sedentário, adulto, jovem, mais ou menos 12 por hora, lembra? 12 max. Está tudo compatível aqui pensando no sedentário. Bom, então aqui eu tenho o teste crescente e a ventilação que vai ser medida, lembra, em litros por minuto. Valor de repouso em torno de 7, 8 litros por minuto. E ventilação máxima, vocês viram aí com o professor Rodrigo, 150, 160 litros por minuto. Maravilha! O que acontece mesmo com a ventilação, na medida em que nós vamos aumentando a intensidade de esforço, ela começa a ter, lembra, um primeiro aumento linear aqui em relação ao aumento do esforço, até um primeiro ponto de quebra dessa curva da ventilação. Vocês já estão craques nisso. Essa primeira quebra da ventilação, esse primeiro ponto de inflexão, quem é mesmo? Coincide com quem? Com o limiar anaeróbio. Então vocês já viram por quê? Lembrando só, até o limiar anaeróbio, nós temos quem? O CO2 respiratório, exercício preponderantemente aeróbio. Passa o limiar anaeróbio, aí a ventilação passa a ter um crescimento agora mais exponencial. Lembra? O professor Rodrigo mostrou o CO2 respiratório mais o CO2 metabólico, advindo lá do tamponamento plasmático do lactato com nitrogênio. Pronto. Agora avançamos nesse conhecimento. Continua o teste, você identificou o limiar anaeróbio e o teste continua. E a ventilação agora assumiu um outro caráter de crescimento, uma outra velocidade, um crescimento que a gente denomina de mais exponencial. Lembra? O linear era para continuar aqui. Mudou, cresceu mais exponencialmente. Tá legal. E aí eu estou avançando o teste, me afastando do limiar anaeróbio. Quanto mais eu me afasto do limiar anaeróbio, eu aumento a produção lá no músculo do quê? Lembra? Se eu estou me afastando do limiar, o exercício vai ficando mais e mais o quê? Anaeróbio. Uma contribuição cada vez maior da via anaeróbia elástica. E mais produção de lactato. E o lactato é liberado para a corrente sanguínea, né, pelos transportadores dele, mais quem? O lactato hidrogênio. E o bicarbonato agora, lembra? Tamponando. E o bicarbonato tamponando. Conforme eu vou me afastando do limiar, a concentração aqui de hidrogênio e lactato é cada vez maior. Vai chegar um momento desse teste crescente em que simplesmente as minhas reservas de bicarbonato de sódio no plasma começam a entrar em falência. Acaba justamente pela quantidade, pela concentração de lactato e hidrogênio que estão chegando no plasma em função do exercício ter uma contribuição cada vez maior
da via anaeróbia lática, porque eu estou me afastando do limiar. Estou me afastando 1 MET, 1,5, 2 MET do limiar anaeróbio. A produção de lactato com hidrogênio é maior. Aí, olha o que acontece. A partir de um dado momento, a ventilação vinha crescendo exponencialmente e ela para continuar aqui, ó. E aí a curva da ventilação apresenta um segundo ponto de quebra, de inflexão. Portanto, um segundo momento em que eu tenho agora, não mais, lembra? Lá passa do limiar é uma hiperventilação. Agora tem um ponto em que eu tenho uma hiperventilação pronunciada. Então agora o indivíduo começa a hiperventilar profundamente, aumenta muito aqui a frequência respiratória. Esse segundo ponto de quebra de inflexão em que eu tenho agora uma hiperventilação, vou pedir para vocês não esquecerem isso, é uma hiperventilação pronunciada. Esse segundo ponto é o nosso limiar de compensação respiratória, na sigla aqui em inglês, RCT, Respiratory Compensatory Threshold. Em português, limiar de compensação respiratória. Deixa eu só apagar aqui. Se nós fôssemos colocar isso na sigla em português, seria o quê? RCT, em português, limiar de compensação respiratória, que é mais conhecido, e alguns vão ler ou já leram, ponto de compensação respiratória, PCR. Ponto de compensação respiratória. Pronto. Esse aqui, então, é o segundo limiar, que em alguns livros, alguns autores, vocês vão ver como limiar ventilatório 2. E esse aqui, lembra o aeróbio, limiar ventilatório 1. O que significa, então, esse camarada aqui? O que significa esse momento? O RCT. Atenção! Se o meu sistema do bicarbonato de sódio está entrando em falência, vou colocar aqui isso para vocês. Se o meu sistema do bicarbonato de sódio está entrando em falência, então eu tenho um momento em que simplesmente acaba, esgota a minha reserva de bicarbonato de sódio. Se eu tenho um esgotamento do sistema do bicarbonato de sódio, o que vai acontecer? Vai aumentar muito no plasma a concentração de lactato hidrogênio. Então aumenta agora, eu vou puxar isso para cá. O que me interessa aqui é o hidrogênio, que está lá com o lactato. Então eu aumento muito, a partir desse momento, a concentração plasmática de hidrogênio. Se aumenta muito a concentração de hidrogênio no plasma, só atenção, aumenta por quê? Porque eu não tenho mais o HCO3 para combinar com o hidrogênio e formar H2CO3, o ácido carbônico. Já era. Então esse aqui fica aí livre, de monte. Então agora eu não tenho mais como tamponar o hidrogênio lactato. Aumenta muito a concentração de hidrogênio, significa então que agora eu tenho no plasma uma redução do pH sanguíneo ou plasmático. Isso aqui, portanto, é um estado do quê? Acidose. Causada por quem? Pelo metabolismo que está ficando mais e mais anaeróbio. Acidose metabólica. Por conta agora do acúmulo de hidrogênio lactato na corrente sanguínea. Acidose metabólica. Quer dizer que o pH caiu bem. Pronto, gente. Agora qual a relação da ventilação com isso? Por quê? Num dado momento eu tenho isso. Nesse momento aqui do RCT, é exatamente o momento em que eu tenho a falência do sistema do bicarbonato de sódio. Então a coisa funciona mais ou menos assim, ó. O bicarbonato de sódio vinha, entre aspas, dando conta do hidrogênio e do lactato que estavam chegando na corrente sanguínea e estava ali absoluto. Chega um ponto em que a concentração está tão grande, por estar muito distante do limiar anaeróbio, com muito lactato e hidrogênio, o bicarbonato entra em falência e dá o grito de misericórdia dele. E diz assim, ó, pessoal, quebrei, não dá mais para mim, não consigo mais tamponar o hidrogênio e o lactato, a casa vai cair. Vamos entrar em acidose. Aí o sistema respiratório, do alto da camaradagem dele, diz assim, ô bicarbonato, relaxa, parceiro é parceiro, né? Então, eu sou parça, deixa quieto que eu me viro, eu ajudo o sistema e ajudo você. Ô pulmão, o sistema respiratório ajuda como? Olha, se eu conseguir agora, eu pulmão, se eu promover uma hiperventilação. Então agora eu aumento muito, estou representando assim.
Se eu aumento muito a minha ventilação, portanto, se a partir de agora eu promover uma hiperventilação pronunciada, quanto mais eu aumentar a ventilação, a cada ciclo e a cada minuto, eu vou eliminar mais o que? CO2 do que o normal, porque eu estou ventilando muito. Então eu aumento muito a eliminação de CO2, eu aumento a ventilação, derrubo a concentração de CO2 plasmático. O nome disso é um estado de hipocapnia. Isocapnia é o CO2 normal, hipercapnia é o CO2 acima do normal, com concentração maior. Uma hipocapnia é um CO2 abaixo do normal, CO2 plasmático. Pronto. Ué, mas por quê? Por que o sistema respiratório está fazendo isso? Aumenta um monte a ventilação para eliminar mais CO2 do que o normal a cada minuto. Porque lembra, o CO2 também tem relação direta com quem? Com o pH, aquela famosa equação da bioquímica de Anderson-Hasselbalch. Se eu diminuo o CO2 plasmático, essa redução do CO2 plasmático leva a um aumento do pH. Seria, portanto, aqui um estado do quê? De alcalose. É exatamente isso que o sistema respiratório está fazendo, sendo parceiro do bicarbonato, para tentar segurar um pouco esse estado de acidose. Então ele passa a hiperventilar um monte, de forma pronunciada, para gerar aqui, no sistema agora, a tentativa de gerar o quê? Um estado de alcalose. De quem? Do pulmão, ele que está hiperventilando. Portanto, a gente chama de alcalose respiratória. Essa é a tentativa do pulmão, ele não gera esse estado, mas ele tenta, ele elimina mais CO2 do que o normal para tentar gerar esse estado. Então, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está promovendo uma hiperventilação para quê? Para compensar a acidose metabólica por meio de uma alcalose respiratória. Olha que bonito. É parceiro, cara. Só que não dá para muita coisa. Essa atitude, essa iniciativa do sistema nervoso central, né, a partir do sistema respiratório, ela posterga, ela consegue prorrogar o exercício por mais um pouco. 1, 2 metros acima ainda do que ele estava. Mas às custas de um desconforto ventilatório enorme, por conta dessa hiperventilação pronunciada. Olha que bacana, gente. Entendem o conceito? Então olha o nome, olha o termo que deram, como é bem oportuno. Limiar de compensação respiratória. O que é isso? O sistema respiratório promove uma hiperventilação pronunciada para compensar a acidose metabólica por meio de uma alcalose respiratória. É o que ele tenta, ele não consegue fazer, mas ele atenua, ele alivia um pouco mais esse estado de acidose que iria se instalar se não fosse essa hiperventilação. Por conta disso, quando nós temos então a falência do bicarbonato, eu tenho esse momento, esse segundo ponto de quebra, o limiar de compensação respiratória. Tranquilos, gente? Olha só que beleza. Agora, associem esse limiar de compensação respiratória a um estado de hiperventilação pronunciada. Associem ao termo que eu vou usar agora, a um desconforto ventilatório enorme, amplo, extremo. Limiar de compensação respiratória, RCT, para cima, para frente dele, é uma intensidade de trabalho de um desconforto ventilatório enorme, extremo. Não dá para falar mais nada. O indivíduo consegue falar assim, ó, não, sim, porque é uma palavra, não dá mais nada. Por conta da frequência respiratória, tem um aumento muito pronunciado aqui. Tranquilos? Então esse para a gente é o limiar de compensação respiratória. E esse é o motivo, né, pelo qual ele ocorre e ele, portanto, consegue. Né, nós conseguimos identificá-lo estritamente, né, por essa curva da ventilação e também do CO2 e de outros equivalentes que a gente depois entende isso. Mas agora aqui, ó, o que interessa aqui é essa variável só aqui. Pronto, tudo bem? Então vocês têm aí a definição, para ficar claro para vocês, olha lá, é a intensidade de esforço a partir da qual o sistema respiratório realiza uma alcalose respiratória, quer dizer, ele promove, sistema respiratório, uma hiperventilação pronunciada
para promover o estado de alcalose respiratória no intuito de compensar a acidose metabólica. Não esquece mais desse cara, que ele nos revela muito depois no que diz respeito à capacidade de trabalho e você entender as intensidades que cada aluno ou atleta estará. Nós vamos usar muito esses dois limiares e essa curva aqui, ó, da ventilação, mais para frente, ó, então, para entender uma série de questões mesmo relacionadas a processo de treino e a entendimento de respostas fisiológicas para as mais variadas intensidades do VO2 máximo. E também depois ver até que relações esses dois limiares estabelecem com aquela velocidade de VO2 máximo. Por isso que não pode esquecer esses caras e como eles são identificados e o que eles representam efetivamente do ponto de vista de mudanças metabólicas no músculo esquelético em função da mudança da intensidade do exercício que a gente está realizando. Portanto, a aula, essa aula era justamente para isso, e com essa aula nós conhecemos o limiar de compensação respiratória, o RCT, identificamos esse RCT a partir dessa segunda quebra e entendemos quais os fatores que determinam a ocorrência desse segundo limiar ventilatório. Espero que isso tenha ficado bem compreendido para que a gente possa digerir melhor esse conjunto de conceitos na sequência do nosso curso. Obrigado, gente.